Paulo é picado por uma serpente. Em Atos 28, vemos o apóstolo Paulo em meio a uma série de eventos inesperados e desafiadores. Este é o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, e ele traz uma série de narrativas intensas, especialmente após o naufrágio de Paulo a caminho de Roma. Logo ao desembarcar na ilha de Malta, Paulo enfrenta um episódio impressionante. Ele é picado por uma serpente venenosa, mas não sofre nenhum dano. Esse evento proporciona uma reflexão profunda sobre a fé e a proteção divina. Contexto histórico e geográfico. Após o naufrágio, Paulo e os outros sobreviventes são acolhidos pelos habitantes da ilha de Malta, descritos no texto como bárbaros, um termo usado pelos romanos para se referir a povos que não falavam latim ou grego. Eles foram extremamente hospitaleiros, acendendo uma fogueira para aquecer os náufragos. Esse gesto de bondade mostra que, embora fossem chamados de bárbaros, esses habitantes possuíam uma humanidade marcante. Malta, na época de Paulo, era uma ilha estratégica no Mediterrâneo, sob domínio romano, embora com uma cultura própria. Sua fauna incluía várias espécies de cobras, algumas delas venenosas, o que contextualiza o perigo que Paulo enfrentou. O encontro de Paulo com a serpente, Atos 28, 3-6. Enquanto os habitantes locais e os náufragos se aqueciam, Paulo ajudava na fogueira, recolhendo um feixe de gravetos. Foi nesse momento que uma serpente venenosa, provavelmente escondida entre os galhos, mordeu sua mão. De acordo com o texto, a serpente se prendeu à mão de Paulo, gerando uma reação imediata dos presentes. Os habitantes da ilha interpretaram o evento à luz de suas crenças, acreditavam que Paulo era, possivelmente, um criminoso ou assassino, pois a justiça divina o teria alcançado. No entanto, Paulo não demonstrou medo ou preocupação. Ele simplesmente sacudiu a serpente no fogo e continuou normalmente, sem mostrar nenhum sinal de envenenamento ou sofrimento. Esse fato surpreendeu os moradores da ilha, que esperavam que Paulo inchasse ou morresse. Quando perceberam que nada aconteceu, mudaram sua visão e passaram a vê-lo como alguém especial, até mesmo um deus. Essa transformação nas percepções dos habitantes reflete a crença antiga na interferência dos deuses em eventos diários e no destino das pessoas. A proteção divina e a missão de Paulo para os leitores do livro de Atos. A sobrevivência de Paulo à mordida da serpente é um símbolo poderoso da proteção divina e de que Paulo era realmente um enviado de Deus. Mesmo em meio a um naufrágio e picado por uma serpente venenosa, Paulo permanece intacto e é capacitado a continuar sua missão. Essa experiência fortaleceu a fé daqueles que testemunharam e abriu portas para que ele pudesse pregar o evangelho em Malta. Descrição do ambiente e ilustração do tempo de Paulo. O cenário de Malta no tempo de Paulo seria rústico e natural. Não existiam cidades grandes na ilha, mas pequenas vilas ou assentamentos, onde os moradores viviam em estruturas de pedra, muitas vezes simples. Eles possuíam um conhecimento limitado sobre medicina e geralmente recorriam a rituais e crenças religiosas para explicar eventos incomuns, como a picada de uma serpente venenosa. A fogueira que Paulo e os outros náufragos usaram seria feita com gravetos e troncos, um fogo simples, mas essencial para fornecer calor em uma época de clima incerto. Esse tipo de cenário, náufragos ao redor de uma fogueira, o murmúrio da multidão ao redor e a preocupação com a picada da serpente, cria uma atmosfera de tensão e expectativa, onde o sobrenatural parece estar sempre próximo. Conclusão: uma lição de fé e perseverança. O episódio de Paulo e a serpente em Atos 28 é mais do que um relato de proteção divina. É uma demonstração da fé inabalável de Paulo e de seu compromisso com sua missão. Mesmo em situações de risco, ele manteve a calma e a confiança, sabendo que Deus o sustentaria. Essa história nos convida a refletir sobre nossa própria fé e coragem diante das adversidades, lembrando que, assim como Paulo, somos chamados a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias.